Salve, salve! Muito bem-vindo você ao nosso canal Latitude 10. Eu me chamo Luciano, sou professor de Geografia aqui do canal. Estamos aqui nos aventurando um pouco na história de Rondônia. Sei que vocês estão ansiosos por essa aula encerrando o ciclo da borracha, agora o segundo ciclo da borracha. Então a gente já veio logo no dia seguinte com a aula do segundo ciclo da borracha. De antemão, já quero começar aqui, né? Você que ainda não conhece o nosso canal, que chegou agora, não deixa de se inscrever, de dar esse apoio para nós aqui no canal. Não sou muito de pedir isso, mas acho que é viável você fazer isso e deixar aquele like também aqui nos nossos vídeos. Vamos lá então, vamos falar aqui do segundo ciclo da borracha. Ele é bem rápido, uma aula bem tranquila para você entender aí os primórdios, como aconteceu e o que a gente precisa ficar ligado neste momento, tá bom? No final do vídeo eu vou deixar aqui o espaço para você tirar um print da nossa tela. Mas antes, tem uns seguidores aqui do nosso canal que chamou minha atenção no último vídeo. Ah, professor, você poderia ter colocado o nome, né, do senhor Henry Wickman, o rapaz lá responsável, né, pela biopirataria, que foi o momento ali histórico onde o Reino Unido, através dessa pessoa, leva as 70 mil sementes da Amazônia para o Reino Unido, vai lá numa estufa, coloca essas sementes, 7 mil mudas saíram dali, tá? E essas 7 mil mudas depois elas foram enviadas para a Bornéu, ilhas, né? Lá na Ásia, que eram colônias britânicas, Bornéu, Sumatra, Ceilão, tá? E propriamente a Malásia, que foi a maior produtora depois e encerrando o primeiro ciclo da borracha na Amazônia, tá? Então, foi essa a grande consequência que trouxe o fim do primeiro ciclo. Mas vamos falar do segundo ciclo da borracha. Olha só, contexto da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, o mundo estava em um conflito bélico. O Brasil não estava diretamente envolvido, o Brasil só passa a se envolver no conflito 2 anos depois. Mas, no momento em que o Japão invade a Malásia, tá? Invade a Malásia e acaba tomando conta das colônias britânicas na Ásia, impede que os países dos chamados aliados tenham acesso à produção da borracha. Diante disso, os Estados Unidos vai com o Brasil, se volta com o Brasil e diz: olha, vamos precisar que vocês reativem os seringais para a produção do látex, porque precisamos da borracha, que é essencial para manter, construir, continuar o nosso processo bélico, para que a gente possa ter aí como vencer os alemães, os italianos e os japoneses na guerra. Então, esse contexto da Segunda Guerra ele é fundamental a gente entender. Diante de toda essa situação, é firmado em 3 de março de 1942 o Acordo de Washington, ou o Tratado de Washington, né? Mas Acordo de Washington entre o Brasil e os Estados Unidos, que viabilizava, esse acordo tinha como característica, como fundamento, viabilizar, tá, o financiamento da volta da produção do látex na Amazônia. Como que funcionaria isso? Os Estados Unidos ficaria com a parte de financiar, de injetar dinheiro para que o Brasil, olha só, organizasse, juntamente com os Estados Unidos, a criação do Banco da Borracha, financiando e acabando com aquele sistema que nós falamos na aula passada de aviamento, de barracão, que encarecia muito o preço da borracha. O Brasil, então, ficaria responsável de fixar o preço do teto do látex, que em torno de 25% do que a Bolívia cobrava. Olha que coisa interessante. O Brasil, então, fixava um teto, tá, do preço do látex e os Estados Unidos, então, compraria esse látex do Brasil. Em troca disso, o Brasil, olha só, o Brasil asseguraria a mão de obra para trabalhar nos seringais. Mas esse acordo não visava apenas a criação do Banco da Borracha, a fixação do preço, tinha várias outras finalidades. Os Estados Unidos, então, também financiaria obras de infraestrutura na região amazônica e em todo o Brasil e também recursos para as forças militares do Brasil, para a Marinha e a Aeronáutica. Então, era um grande acordo para que o Brasil fornecesse o látex. Diante disso, nós temos a criação de algumas agências governamentais, vamos dizer assim, né? Vamos aqui ter a criação da SAVA, tá? O que foi a SAVA? A SAVA foi a superintendência, tá? A superintendência de abastecimento do Vale Amazônico. Como assim superintendência do Vale Amazônico? Durante o período da borracha, lá no primeiro ciclo, os
seringueiros eles eram proibidos de plantar, de colher, enfim, eles eram proibidos de fazer plantações, eles tinham que trabalhar apenas no látex e pegar os seus mantimentos dos aviadores, da casa aviadora, do seringalista que pegava da casa aviadora e assim por diante. Então você tinha um elo muito grande de endividamento do seringalista. O Brasil, nesse momento, tenta acabar com isso, tenta acabar com esse momento aí de endividamento do seringalista e cria essa SAVA, essa superintendência, para que não faltasse alimentos nos seringais e que esses preços chegassem num valor mais justo para os seringueiros, o que de fato não aconteceu, tá? Infelizmente isso não veio acontecer. E também teve a criação da SENTA, tá? Da SENTA, que foi o Serviço Especial, tá? O Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. A SENTA ficou responsável pela propaganda governamental, a propaganda principalmente na região Nordeste, que é daí que se vêm os nordestinos. Estima-se que durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 100 mil nordestinos vieram para a Amazônia, tá? Para a Amazônia. Alguns autores dizem que 30 e poucos mil, 38 mil vieram para Rondônia, o que hoje é o estado de Rondônia. Então, a SENTA ela era responsável por toda essa mobilização. E tinha também a CAETA, tá? A CAETA era a Comissão de Administração, tá? A Comissão de Administração e Encaminhamento de Trabalhadores para a Amazônia. Ela que fazia o transporte, auxiliava no transporte e no realocamento dessas pessoas nos seringais, nos determinados pontos, com os pontos da onde seriam retirado o látex. E nesse contexto, então, surge o famoso soldado da borracha, que foram esses nordestinos, grande parte nordestinos, que vieram para a Amazônia para a extração do látex sob uma forte doutrinação política daquele momento, já que se tinha uma propaganda de salvar o Brasil dos nazistas e trabalhar nos seringais para salvar a pátria. Então havia uma propaganda muito grande de patriotismo no governo Getúlio Vargas. Vamos lembrar que esse contexto aqui todo acontece no governo Getúlio Vargas, e esse acordo ele é assinado entre Getúlio Vargas, tá, e o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Não é o Theodore Roosevelt, tá? Não é esse, é o Franklin Delano Roosevelt. Esse presidente e o presidente do Brasil, então, são responsáveis por essa política. E aí, como que aconteceu depois que a guerra acabou? Bom, aí quando a guerra acabou, a Alemanha acabou descobrindo, os alemães acabaram descobrindo ali uma forma de produzir borracha sintética. E daí em diante a borracha natural passa a não ser tão valorizada no mercado internacional e passa a se usar mais a borracha sintética como é nos dias atuais. Então perde-se o valor, cai novamente a produção, há um desinteresse, os Estados Unidos também se desinteressa pela região, pelos investimentos na região, e aí o governo brasileiro começa a fomentar outras formas de utilizar esse território, de trazer pessoas para o território e organizar esse território, que é o que vamos falar daqui a algumas aulas. Na próxima aula, vocês não percam que nós vamos falar da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Vamos fazer um vídeo aqui bem legal sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa aula. Vou sair aqui para vocês terem um espaço aí para tirar um print da tela. Fico aqui, meu agradecimento a vocês e até mais.